Queres dar um exemplo, Cauê? Não sei se estás preparado para isso, ou se tens aí neste momento algum... se podes partilhar a tela ou o ecrã, ou se queres dar um exemplo de como é que tu fazes as análises e como é que vês as coisas. Eu posso partilhar. Eu tenho... Vamos ver aqui o que... A análise em ela é muito feita através de uns... Vocês estão a ver a tela aí? Então, vai aparecer agora, acho eu. Se alguém não tiver a ver no YouTube, agora aviso. Eu aqui estou a ver. A análise em ela passa muito pela ideia de tentar compreender como é que as pessoas que participam da rede estão agindo em determinado momento, né? Então, tem a análise on-chain crua, pura, que não seria nem análise on-chain, né? Seria basicamente a visualização on-chain, que é o que a gente vê com hash rate, dificuldade, número de endereços, uma movimentação única na rede. Então, isso seria só a visualização on-chain. Depois, a parte de análise on-chain seria basicamente tentar pegar essa visualização única da rede e depois transformar em indicadores, transformar em formas de compreender como é que os investidores e como é que os acumuladores, etc., estão se comportando, né? Então, um desses exemplos é esse gráfico aqui, que ele é o lucro e o prejuízo realizado na rede. E esse lucro e prejuízo realizado na rede, ele dá uma perspectiva de quando é que as pessoas estão se movimentando com bastante lucro e quando é que elas estão se movimentando com bastante prejuízo. Essa é uma das formas da gente compreender, tanto em momentos de euforia de mercado, que é aqueles bull markets sinistros que tem na rede, e o pessoal começa a ficar muito eufórico, começa a realizar muito lucro e tem grandes movimentações na rede, e também em contrapartida em bear markets, em momentos de baixa, em períodos onde o preço do Bitcoin em dólar acaba caindo bastante, muitos investidores, acumuladores, instituições, etc., todo mundo que está participando na rede, grande parte dessas pessoas acabam realizando, acabam movimentando moedas em prejuízo, né? E se a gente olhar esse gráfico aqui, por exemplo, obviamente, nos períodos anteriores, a quantidade de realização em prejuízo era muito maior, porque tínhamos um mercado assim muito menos maduro, né, e muito mais volátil também. Esse gráfico aqui ele está ajustado ao market cap. Então, se não ajustássemos esse gráfico ao market cap, o nível de realização de prejuízo hoje seria muito maior ao nível de realização de prejuízo anteriormente, porque o mercado é muito maior hoje, né? Tem uma quantidade de capital, uma quantidade de dinheiro, ou de capital mesmo, né, alocado no mercado é muito maior hoje. E aí, ao ajustarmos isso ao market cap, dá para ter uma visualização um pouco mais linear de como é que seria essas realizações de prejuízo. Então, todo fundo de bear market, o que a gente vê é um nível de realização de prejuízo muito alto. Então, significa que muita gente acaba ficando no negativo, né? acaba tendo prejuízos, aqueles que estão investindo, né? ou aqueles que estariam movimentando dentro da rede nesse período. Isso acontece em todos os fundos de bear market. Então, a gente teve em 2011, tivemos em 2015, tivemos em 2018 também, 2019, no caso, final de 2018, começo de 2019, e nós estamos vendo isso agora também com nível de realização de prejuízo muito similar ao que a gente teve antes. Então, essa é uma das formas da gente compreender o estágio no ciclo econômico do Bitcoin, né, o estágio no ciclo de mercado do Bitcoin, que seria todos picos de realização de lucro, são momentos de topos de bull market, como a gente consegue ver aqui no duplo topo de 2013, no topo de 2018, aqui um pouco depois também atingindo uma quantidade muito alta de realização de lucro, e aqui também no que seria a parte do topo on-chain, pode-se assim dizer, de 2021 também. E em contrapartida, a mesma coisa, vemos em realização de prejuízo. Essa é uma das formas de estudar ciclos de mercado dentro do Bitcoin através da lucratividade dos participantes da rede. Existem muitas outras formas, mas aqui já começando com um exemplo, que é um exemplo que eu particularmente gosto bastante de compreender a parte de lucratividade, porque, querendo ou não, existem muitos acumuladores, mas muita gente que está nesse mercado está
tá em busca do ganho monetário, eles são sensíveis a períodos de grande prejuízo e sensíveis também a períodos de grande lucro. Então aí entra a parte mais psicológica de estarem com muita euforia ou de estarem com muito medo, com muito pânico. Uhum. E depois podemos explorar Se mais quiseres outros. registrar mais exemplos, fica à vontade. Outro exemplo aqui, assim, bem... Esse talvez vai ser um pouco mais difícil de explicar. Podemos avançar. Acho que esse aqui dá para falarmos mais fácil. Esse é um gráfico que eu gosto de mostrar bastante, inclusive mostrar em alguns momentos que eu tenho a oportunidade de falar com algumas cabeças fits, né? Algumas cabeças até keynesianas e tudo, que eventualmente acontece, né? De falar com o pessoal um pouco mais institucional. Eu tenho algumas conexões com o pessoal mais que gestão de ativos, etc. Então esse é um gráfico que eu gosto muito de mostrar, porque esse gráfico ele chama Spend Output Value Bands, que seria basicamente as saídas gastas por banda de valor, né? Que seria movimentações, de forma bem simplista, seria basicamente movimentações com base no tamanho dessa movimentação. Então, essas daqui que estão aparecendo são as movimentações acima de 100 mil dólares e acima de 1 milhão de dólares. Então, se olhássemos a rede até mais ou menos 2020, por aí, esse seria o que tinha na rede. Vamos voltar mais ainda, 2018. 2018, isso aqui foi o que aconteceu na rede. Então, no topo, no bull market de 2017, até o começo de 2018, nós tivemos uma grande quantidade de capital entrando no mercado, uma quantidade de dinheiro entrando no mercado por conta da euforia. Então, esses picos de euforia acabam atraindo olhos de especuladores e de muitos fundos de gestão de capital. Então, esse período talvez tenha sido o primeiro passinho que grandes alocadores de capital, e aqui eu estou falando de entidades, empresas de gestão de fundos, esses são os caras que movem mais capital dentro da rede do Bitcoin, deram a primeira entrada, né? Eles deram o primeiro passo para dentro da rede nesse bull market, e isso a gente consegue ver através da quantidade de volume transacionado acima de 100 mil dólares, né? Que é justamente esse gráfico. Ele mostra a quantidade de volume transacionado na rede acima de 100 mil dólares. E depois do bull market, o que a gente tem é uma saída, né, dessas moedas, uma saída dessas entidades ou desses indivíduos, ou whatever que quiser chamar. Porque eles estavam exatamente na ideia de ganho rápido e na ideia especulativa de aproveitar o momento de mercado. Muitos conseguiam, outros não, mas o que a gente vê aqui através de análise on-chain, nós conseguimos ver os períodos onde há mais movimentação e o tamanho das movimentações, conseguindo identificar, então, aqueles momentos em que existem mais investidores institucionais ou mais gestores de fundo, etc., dentro da rede, né? Em contrapartida, nós conseguimos visualizar também outros períodos isso daqui foi uma grande movimentação também, que aconteceu na rede, movimentações únicas. Só que aqui eu já dei uma puxada um pouco mais para o gráfico, aqui já começamos a ver um pouco mais de 2021, e aí já dá para perceber que as movimentações de 2015, de 2017, 2018 já começam a ficar um pouco menor. Então já dá para ver que o mercado já começou a amadurecer um pouco mais a partir daí. Só que o que aconteceu depois de 2020 é que foi a grande diferença. Agora eu vou puxar realmente para ver 2021. Então, o que acontece é isso daqui. Aquele grande pico de capital entrando no mercado em 2018 nem se compara, nem se chega perto a ser comparado com a quantidade de capital que entrou em 2021. Então, na verdade, começou a entrar a partir de 2020, de agosto de 2020. Então, a gente já consegue ver aqui uma quantidade ascendente de entrada de capital, de movimentação de capital acima de 100 mil dólares. E em 2021, mais para o final já do topo do bull market, um nível de movimentação que nem se compara com o topo do bull market de 2017. Isso daqui é um exemplo da institucionalização do Bitcoin, um exemplo de mais entidades de gestão de ativos, gestão de fundo, etc., entrando dentro do mercado. Né? Esses são os caras que não movem em milhares, eles movem em milhões ou bilhões, 1.000 milhões, como vocês dizem, movem em 1.000 milhões. Então,
essa é uma forma também de utilizar a análise on-chain. E a mesma coisa, a mesma forma nós também conseguimos ver para investidores de curto prazo, né? Por exemplo, aqui colocamos até transações de, digamos, $10.000, eles têm comportamento muito similar também, porque o varejo costuma também fazer grandes negociações em topos de bull market por conta da euforia e tudo, e também em subidas de preço parabólicas, também vemos uma quantidade de volume transacionado sendo bem maior, né? E o que a gente tem hoje é uma quantidade bem baixa. Né, aí vê-se bem a diferença de como o retail, ou o varejo, como se diz no Brasil, só começa a entrar em pico quando está no topo mesmo. Exato, exatamente. E em 2020 também teve uma grande subida, um grande aumento dessa quantidade de retail mesmo, né, de varejo entrando no mercado. E agora o que a gente tem é um mercado, eu vou puxar um pouco mais para cá. Agora está mais misto, acho eu. Agora deu uma queda bastante, mas ainda existe muita movimentação de pouco valor acontecendo no mercado. Existe aqueles que já são mais convictos, mais experientes no mercado, que continuam mesmo no BEA e tudo, completamente diferente se colocarmos só entidades grandes, só colocarmos aqui quem faz essas movimentações realmente não tem como ser quer dizer, pode até que seja uma única pessoa, mas a maior probabilidade é que não seja uma única pessoa que esteja movimentando, por exemplo, 372 bilhões de dólares, né? Então, mais provável é que seja uma empresa, ou várias empresas, né? Porque aqui nós estamos vendo a rede como um todo, e a gente consegue ver que a partir de, digamos, maio desse ano, houve uma queda muito grande na atividade institucional do Bitcoin. Esse pico aqui foi justamente no período lá da shitcoin que quebrou, a Luna, no período que a Luna quebrou, né? E então aí teve um pico de movimentação muito grande na rede por conta de de um lado, muita especulação para tentar captar o movimento de queda, né, e de outro lado, muito movimento de pânico, né, que seria mais realmente uma capitulação dos novatos e muita gente que acabou sendo liquidado também, que tinha posições no mercado futuro. Então acaba que no mercado futuro, depois que você é liquidado, tem que existir uma transação em Layer 1 para que essa moeda seja correspondente de volta àquele que absorveu a liquidez das liquidações do mercado, né? Então, sempre que tem uma liquidação de shorts, a outra ponta, aqueles que estavam em long, né, seriam aqueles que absorvem essa liquidez, então tem que, após esse movimento de liquidez, a exchange acaba movimentando na rede essas moedas para pagar o lado vencedor, né, do mercado, que é como se fosse um joguinho, um lado está ganhando, outro lado está perdendo. Então, é basicamente isso. Então, houve essa movimentação. E o que a gente tem hoje aqui, mais especificamente em 2022, é pouquíssima, ou quase, não diria nenhuma, porque se compararmos a 2020 para trás, era muito, muito menor, mas bem abaixo do que nós vimos no ano passado. Então, ainda há menos entidades, menos instituições no mercado hoje do que tinha no ano passado. Isso é mais uma análise. Se quiserem perguntar algo... Eu tenho aqui no chat, uma pergunta da Regina Oliveira. Porque se houve uma entrada muito maior em 2021 do que em 2017, por que é que o preço caiu tanto? Os fatores externos influenciam tanto assim? Em termos de preço, eu diria que os fatores externos hoje, e digo hoje, assim, hoje esse ano, né? Durante esse ano, eu acho que os fatores externos, eu acho que a própria liquidez, é aquele outro lado da paridade que eu estava falando agora há pouco, é o principal driver, né? E driver entende-se como o principal catalisador de movimentação de preço hoje. Porque no momento que você tem um banco central que está contraindo a oferta monetária, você tem uma série de efeitos de segunda ordem que ocorrem dentro da economia como um todo. Então, toda vida que um banco central, por exemplo, eleva juros, ele está aumentando o custo de capital. E empresas, elas precisam, o fluxo de caixa das empresas, elas precisam
funcionar com base no custo de capital que elas conseguem adquirir para sustentar o seu custo operacional. Então, muitas empresas, existem várias formas de financiamento corporativo. Uma das formas de financiamento corporativo é a utilização de bancos ou de entidades de crédito. Então, esse crédito acaba ficando mais caro toda vida que há uma elevação de juros. Então, de uma ponta, a atividade corporativa fica mais pressionada porque tem mais dificuldade de acessar capital, e isso reduz o investimento corporativo, menos investimento corporativo, isso acaba um pouco depois, né, acaba também pressionando a atividade do mercado de trabalho como um todo. Então, mais pessoas acabam ficando desempregadas, menor é o consumo, então menor o lucro das empresas também, então isso é o período de desaceleração econômica. Isso que eu acabei de citar é traduzido em desaceleração econômica. O outra ponta é que nos mercados financeiros a elevação de juros aumenta a capacidade de tanto pessoas institucionais como varejo comprarem títulos públicos. Então, quem gosta de ficar financiando o Estado, né, tipo assim, nem vou falar nada sobre isso, que eu acho que todo mundo aqui deve ter a mesma ideia que eu sobre a questão de financiar o Estado, mas quem gosta de financiar o Estado e compra títulos públicos acaba tendo mais lucro, alocando capital em títulos públicos que são investimentos livres de risco, e esse capital acaba saindo de ativos de maior risco, e querendo ou não, amplamente Bitcoin é negociado como um ativo de risco pela sua natureza de volatilidade, por ter muita tecnologia envolvida e por ser muito novo. Então, gestores de ativos, gestores de recursos, empresas, etc., acabam lidando com Bitcoin como sendo uma empresa de tecnologia, porque não entendem o que é Bitcoin. Então, como eles não entendem o que é Bitcoin, eles colocam Bitcoin como se fosse uma empresa de tecnologia. E nesse momento, nesse cenário que eu acabei de pintar, de desaceleração econômica, o que acontece é que esse capital, esse dinheiro é retirado de empresas de tecnologia, de empresas que não geram tanto fluxo de caixa, e de ativos como de ideias, né, de projetos, ou pode ser dizer assim, dependendo de como queiram chamar, acabam retirando dinheiro do Bitcoin e alocando em títulos públicos. Isso acontece em empresas de gestão de ativos, isso acontece em family offices, hedge funds e em uma inúmera quantidade de pessoas. Por isso que mesmo com essa quantidade de capital que mesmo ainda está no mercado, ela ainda consegue pressionar o preço para baixo, porque o que faz o preço não é a quantidade de capital que já está lá, é a quantidade de capital que está sendo movimentado. Então, toda vez que você faz uma venda, você está pressionando o preço para baixo. Porque se você imagina um livro de ordens, é justamente isso que acontece em exchange, você tem um livro de ordens. Então, se a ordem número 1, no preço X, for executada, a próxima ordem é a de baixo. E se ela também for executada, a próxima ordem é de baixo, depois é de baixo, é de baixo. Isso faz pressão de venda. Então, toda atividade de venda acaba pressionando o preço para baixo, e toda atividade de compra acaba pressionando o preço para cima. Por isso que o que faz preço é negociação, não a quantidade de capital que está alocado lá nesse momento. Vocês vão responder a pergunta. Bem, acho que nos fizeste um belíssimo ponto de situação. Obrigada. Sim. E a Regina diz: entendi o seu ponto, então concluo que o preço deverá cair mais, pois a desaceleração económica nos Estados Unidos e de incentivos retirarão mais dinheiro do mercado. É essa a tua opinião também? Existe uma grande probabilidade, alta probabilidade de sim, de continuar havendo mais pressão sobre o preço. Sendo assim, não acreditas que estamos no bottom neste momento? Isso é interessante, porque o bottom, se eu disser que o bottom seria um preço único, seria um... Não, é um range. É um range. Vidente. É sempre um range, né? É sempre a compreensão do fundo, ele é sempre uma faixa de negociação, né? Isso que eu gosto de pregar, ninguém vai acertar ali no olho da mosca, mas dentro da faixa de negociação do Bitcoin, que costuma ser em fundos, nós já estamos na entrada dessa faixa de negociação, mas nós podemos não estar no estresse máximo dessa faixa de negociação, certo? Então, existem até alguns indicadores muito bons, como, por exemplo, esse aqui é esse daqui é um indicador on-chain bem recente, na verdade, puramente on-chain, ele leva como base a dificuldade de mineração e a taxa de emissão de novos bitcoins também, e ele calcula um piso de preço para
para entender o custo de mineração de Bitcoin e os períodos onde o custo de mineração vai ser elevado até o seu extremo. Então, essa é uma das formas de olhar só on-chain. Então, eu acabei de falar um monte sobre macro, mas ao observarmos só on-chain também existem vários indicadores que mostram ainda que a própria atividade de mineração ainda consegue ser levada a um pouco mais de pressão. Então, por exemplo, se vermos aqui a partir de, até mesmo em 2011, mas eu não gosto de olhar muitos períodos de 2011 porque era um mercado ainda muito novo, não tinha muita informação para ser absorvida. Então vamos colocar a partir depois do primeiro halving, né, e aí já entramos em 2015, vemos o fundo de mercado alcançando essa faixa de preço aqui, que seria o custo de produção em termos de pressão máxima da capacidade de mineração dos participantes que estavam minerando Bitcoin nesse período, né? Então a gente vê aqui que o preço acaba cruzando nesses limiares 2 vezes, né? Tem quase com um fundo duplo aqui, só que meio que ascendente. Então, levando essa atividade à sua máxima pressão, que seria também a máxima pressão do mercado, que eu mostrei agora há pouco também, que a parte dos investidores estarem em grande prejuízo, a atividade de mineração também fica em bastante prejuízo, e como vocês até citaram no começo, tem umas empresas atualmente quase quebrando aí, entrando em falência, justamente por conta desse tipo de pressão. Quando eles chegam num determinado momento do mercado, eles são pressionados ao extremo, e isso nós vemos em todos os outros bulls, né? Uma coisa similar que nós vivenciamos também em 2018, né? Então se olharmos só 2018, o preço acaba indo tocar essa região de pressão máxima da atividade de mineração, né? Esse seria o POW, ou Proof of Work Pricing Model, né, que seria um modelo de preço com base na atividade de Proof of Work, ou na atividade de mineração. E o que a gente teve também aqui no Corona Crash, fomos muito próximos também, então chegamos quase ao limiar ali da pressão. Só que o que acontece é que a gente tem hoje é que nós já estamos vendo empresas quebrando e nós sequer nem cruzamos a metade do range aqui da pressão. Então, só nesse indicador, a pressão máxima da atividade de mineração estaria em torno de $12.187, né? Então, o fundo do modelo de preço aqui seria na faixa de 12 mil, só que, como eu disse, o fundo seria um range, né? Seria uma faixa de negociação, e aqui da faixa central, a faixa inferior, nós estaremos falando entre 12.200 e 17.200 aí, né? Através desse indicador, obviamente, tem vários indicadores que mostram até algo similar também, eu tinha deixado aqui. Aqui tem outros 2 indicadores, que é o Delta Price e o Investor Price, que também fazem referência ao custo médio de aquisição das moedas na rede. Aqui já é a parte não da mineração, mas a parte dos próprios investidores, e o custo médio com base no valor de mercado atual, e existem esses 2 indicadores. Não vale a pena eu me estender no cálculo deles dois, que aí senão a gente vai passar muito tempo aqui, mas só para mostrar que eles também, todos os fundos de bear market, esse acontece também em 2011, mas como eu falei, não vale a pena olhar muito 2011, vamos começar aqui em 2015. Em 2015 o preço acaba cruzando o Investor Price e buscando o Delta Price, né, no seu extremo ponto de capitulação, ou extremo ponto de pressão. A mesma coisa acontece em 2018, né? Então o preço cruza ali o Delta Price e vai buscar o Investor Price. Depois, no Corona Crash, acaba indo só no Investor Price, não chega aí no Delta Price. E o que a gente tem hoje é um preço que está rondando aqui o Investor Price, mas não chegou aí no Delta Price, e o Delta Price está justamente em 13 mil dólares, que seria quase que a metade aqui do range, né, entre 17 e 12, nós temos ali uns 13 em alguma coisa, 14 mil dólares. Então essa faixa de negociação é que teoricamente seria já me perdi no gráfico, achei, e que seria o fundo on-chain, né, observando alguns dos indicadores. Então, existe essa possibilidade, não estou dizendo que vai acontecer, mas querendo ou não, esse é um indicador aqui que eu tenho, e aqui eu não preciso nem muito explicar, é basicamente psicologia das cores, né? Estamos no verde, estamos no vermelho, e nesse momento nós estamos no verde, então basta você ter um pouco de ideia do que seria o verde, aí, cor da esperança, ou coisa do gênero, você sabe que esse é um momento já oportuno para estar alocando, ou para estar absorvendo, empilhando sites.
É isso que eu estou a ver, é precisamente isso que eu estava a ver aqui neste último gráfico, é precisamente a altura de começar a fazer um DCA aqui. Já Para a maioria agora, das pessoas, desculpa, Lex, só um segundo. O Cauê provavelmente não conhece o meu passado no podcast, mas eu fazia análise on-chain e fazia análise técnica também. E eu comecei a dizer às pessoas que não acreditava muito que fôssemos aos 12 mil. No entanto, há uma possibilidade na minha cabeça de poder acontecer uma queda grande até aos 12, com uma recuperação imediata, fazendo um V-shape bottom aí. E neste momento eu acho que essa possibilidade ainda existe. Não sei se o Cauê concorda ou não, que podemos ir até aos 12 mil numa queda rápida, que mesmo no próprio dia volta a subir até aos 16 ou 18, como já aconteceu no passado, esse tipo de quedas, fazer um V-shape. Mas a maior probabilidade para mim neste momento é que se vai manter neste range entre os 17 e os 20, até começar novamente a recuperar o mercado, que é toda esta zona da banda verde que está aqui. E que a banda verde para mim significa DCA, significa comprar todos os meses ou todas as semanas o mesmo valor para evitar o risco da volatilidade e depois esperar que ela continue a subir. Mas pronto, eu já não faço análise agora, não me puxem para a análise que eu não quero fazer mais. Lex, ias perguntar alguma coisa? não, Eu não consigo. Desculpa. Posso? É que de repente vem aí um comboio. Não, eu ia. Boa noite. Eu ia perguntar ao Cauê o que é que ele acha precisamente do fazer o DCA, não é? Isso é uma boa estratégia. E depois, até queria comentar um post que ele pôs no Twitter sobre aí uma empresa que está para falir, ou que vai falir, ou que está em maus. E qual é tem pouca liquidez de uma de mineração, não é? Que tem pouca liquidez. Acho que é a maior. Exatamente. E como é que ele vê isso? Se vê se é negativo, se é positivo em relação a BTC, porque para mim uma grande mineradora quebrar, para mim se calhar até é positivo, porque faz centralizar mais a mineração. No entanto, deve ter outras consequências. Eu estou a falar isto por causa daquele fantasma que era a China, não era? Que era a percentagem enorme que eles tinham de mineração, e depois no final aquilo foi diluído por vários países e estamos igual. E queria saber essas duas opiniões em relação ao DCA e sobre esta história da mineração. Alex, deixa-me só acrescentar uma coisa. Olha que uma das maiores ou a maior empresa de mineração ter apenas em caixa 24 bitcoins. 24. É de medo, não é? Poxa, é muito mal. Mas pronto, desculpem lá interromper. Mas isso é bom porque eu estou também a roubar o tempo agora ao Cauê, mas vou dar o meu input de minerador. Isso é bom porque o meu stress test está nos 11 mil, ok? Eu começo a perder dinheiro da mineração que faço se ela baixar mais do que 11 mil. Mas é bom que as empresas grandes comecem a ter o stress test já, nesta fase dos 20 mil, que é para ver se deixam de pedir dinheiro emprestado. Porque o grande problema das mineradoras grandes é que eles não querem vender Bitcoin para pagar o seu custo operacional e então endividam-se para comprar hardware e procuram mais financiamento em dívida para comprar hardware e em outros investidores para não ter que vender a Bitcoin. E agora, o problema é que as taxas de juros vão subir. E agora vai arrebentar a bolha. Agora arrebenta a bolha dos créditos que eles fizeram para comprar hardware e agora vão ter que vender Bitcoin. Se calhar por isso é que essa tem só 24 Bitcoin. Mas pronto, desculpa, Cauê, responda aí à pergunta do Lex. Não, mas foi bom comentário, porque eu ia acabar falando exatamente a mesma coisa. Né? Mas, respondendo a primeira pergunta. DCA, eu acho que não é só uma estratégia boa, mas uma estratégia quase que um dever de quem compreende Bitcoin é fazer DCA, porque se você tem a ideia de que quanto mais Bitcoin, maior é a sua liberdade monetária, não só monetária, mas a monetária seria a ponte para ter uma liberdade social, né, pode ser sem dizer também. Então, acho que o DCA não só é uma estratégia boa, mas é uma estratégia que deveria ser um dever de todos que entenderam Bitcoin. Né? Mas tem só um ponto que eu gostaria de falar aqui também. Também
também tem a questão de que depende muito de quem você é, da sua quantidade de dinheiro, o seu nível de vida, a sua disposição a compreender o mercado, a sua disponibilidade a compreender o mercado, né? Nem todo mundo tem tempo ou disposição e talvez nem compreensão suficiente para estar sempre ali, a olhar e tal, tentando encontrar. Mas estatisticamente, se olharmos só matemática, né, e daqui não entra a parte de o que eu acho, o que vocês acham, etc. Estatisticamente existem formas de otimizar a alocação que vão dar um retorno, né? Então aqui a gente entra na situação de retorno, se a pessoa quiser retorno, etc., vai de cada um, como eu falei, que conseguem superar o DCA. Inclusive, por exemplo, esse gráfico que eu estou mostrando agora, se você só seguir as cores aí, se você só seguir as cores aí, é capaz de gerar um retorno de 4 a 10 vezes superior a um DCA. Porque qual é a situação do DCA? Falando em forma mais matemática, né? À medida que você vai comprando patamares de preço superiores, com o mercado subindo, o seu preço médio também vai subindo junto com o preço do mercado. Então, a questão do DCA, a parte que deixa ele, em termos de ROI, né, que eu já vou entrar em um pouco mais de economia, etc., em termos do retorno sobre o investimento, retorno sobre o capital que você investiu, ele vai sempre subir o seu custo à medida que o preço sobe, ao invés de você só fazer alocações estratégicas ao longo do tempo. Só que, como eu disse, isso não tem nada a ver com o acumulador tradicional ou com a pessoa que só entendeu o Bitcoin e que quer buscar o Bitcoin pro resto da toda a sua vida, etc., como a gente já falou várias vezes aqui. O DCA é, sem dúvida, a melhor forma de você acumular Bitcoin, mas, estatisticamente, se você quiser aumentar a quantidade de Bitcoin que você tem, utilizando outras ferramentas, existe sim essa possibilidade de você otimizar ou melhorar ou até mesmo multiplicar a quantidade de sats que você tem aí ao longo do tempo. É isso. Estás em off, Hugo. Estou em off, obrigado. Obrigado. Esqueço mais vezes, vou ligar o microfone. Tinha aqui só uma perguntinha do Miguel Carvalho. O Caio Oliveira não está a pensar em publicar um videozinho por semana, no mínimo. O canal está muito parado. Então, eu comecei o canal no YouTube, né? Eu tinha a ideia de realmente impulsionar isso, levar, mas começaram a surgir vários projetos, incluindo um projeto que que nós estamos idealizando lá no Block Trends. Então, por questão de gestão de tempo mesmo, eu fiquei totalmente sem tempo para continuar e tudo com o canal e nesse momento o que eu faço de conteúdo, de material, de literatura sobre on-chain e de literatura econômica, eu acabo publicando tudo na comunidade Bitcoin Chain Brasil, que é uma comunidade que eu tenho lá no Discord, junto com várias pessoas que estão lá também, e no meu Twitter e Substack, que eu também acabo, esse indicador que está na tela aí, tem a explicação desse indicador, esse é um indicador meu, né? Então eu tenho no meu Substack, caueconomy.substack.com, eu tenho a explicação de vários indicadores que eu criei também. Então hoje eu foco mais em escrever e publicar essas análises na internet, esses conteúdos, e estou tendo um pouco tempo para conseguir fazer vídeo, mas tá aqui anotado já para eu sempre me lembrar de volta a fazer vídeo, porque muita gente me pede também, né? Então, provavelmente pro próximo ano, esse ano ainda não vai dar mais, porque a gente vai estar lançando algumas coisas aí com o Block Trends, mas a partir do próximo ano essa é a ideia, de voltar com o canal também lá. Talvez, não sei se vai ser um por semana, porque vai ser um pouco complicado, a gente já vai estar fazendo uma live lá, não uma live, seria mais uma call da comunidade para falar sobre o time, falar sobre o macro lá toda semana. Então não sei se vai ter vídeo toda semana, mas talvez a cada 15 dias, etc. Acho que pode rolar também. Isto faz-me lembrar os meus tempos de análise. Eu comecei o meu canal com um vídeo por dia. Um vídeo por dia em que eu fazia análise durante 20 minutos, 30 minutos. Depois já não aguentava fazer um vídeo por dia. Fazia segundas, quartas, sextas, um vídeo de 20 minutos e ao sábado fazia uma live de 1h30 e depois, a partir de um determinado momento, já não conseguia mais fazer análise. Enfim, passamos só à parte da educação Bitcoin, porque era muito complicado fazer um vídeo todos os dias. Imagino.